Fala galera, Patox por aqui, trazendo para vocês um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas vocês já vão entender por quê. Bom, eu resolvi trazer um tutorial de Photoshop de, acho que vai ser três coisas aí, vão ser três coisas importantes, mas enfim, são coisas que muita gente me pergunta como é que faz e eu sempre explico, e até tava conversando com a Mandy aí essa semana, ela falou, porra mano, você tem que fazer uma videoaula, cara, faz um vídeo disso aí que vai facilitar a vida de muita gente. Então demorou, não custa nada pra mim fazer esse vídeo, é nóis. É o seguinte, eu vou ensinar como faz pra você recortar uma coisa de uma imagem de uma forma que, tipo assim, você aprendendo desse jeito, cara, você pode fazer desde recorte simples até um recorte mais profissional. Só não vou ensinar a recortar cabelo, porque cabelo precisa de uma aula de, sei lá, velho, 5 horas e olhe lá, é muito difícil recortar cabelo. Mas enfim, eu vou ensinar a recortar e vou ensinar você a mascarar um objeto, tá certo? Que isso são dois conceitos que... Ó, recortar, mascarar objeto e aplicar efeito em imagem, cara. Porque isso são coisas que é muito importante você saber e facilita muito a sua vida. Então, primeira coisa, peguei uma imagem aqui do Sonic, tá flatada, tá certo? Lembra de você ver se ela tá destravada aqui, né? Se tiver o cadeadinho, você dá 2 cliques nela só pra destravar. Tô usando o Photoshop CC, mas tipo... Foda-se, usa o CS6, tá certo? O CS6 é o melhor que tem de longe. Enfim, a ferramenta que vocês vão usar é essa daqui, ó. É a Pen Tool, ou P, né? Aperta o P do seu teclado. Lembra sempre de selecionar aqui Path, olha só aqui em cima, porque se você selecionar Shape e começar a desenhar, ó, o que ele vai fazer? Ele vai criar um sólido, né? E não é isso que você quer fazer. Então, você precisa... selecionar a ferramenta, vem aqui em cima e seleciona Path. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aproximar aqui no tênis do Sonic. Eu só vou recortar o tênis e a meinha aqui por motivos de... Isso é só um tutorial, não precisa mais que isso. Então eu vou fazer o seguinte, vê se está selecionada a ferramenta aqui, vê se está marcado o Path, e vou fazer primeiro um ponto bem aqui. E aí o que vai acontecer? Fiz o primeiro ponto, vocês vão ver que vai aparecer uma linha ligando onde está o meu mouse. Se não estiver aparecendo, você vem aqui em cima, ó, clica nessa engrenagemzinha e seleciona o Rubber Band. Aí você vê como você prefere trabalhar. Clica, arrasta. Você vai ver que ele começou a fazer uma curva. Isso nada mais é do que a própria seleção que você está fazendo, tá certo? Essas duas setinhas aqui, essas duas linhas, né? Linhas, não são setas. Indicam como que vai ser essa curva. Então, por exemplo, ó, se eu segurar o Alt aqui, ó, e clicar e arrastar, ó, olha só, eu vou mexendo na angulação da curva. Então, o que que eu faço? Vou um pouco mais pra frente e faço outro ponto. Olha só. Ah, ficou torto esse ponto. Quero arrumar. Segura o Ctrl do teclado, clica aqui no ponto e mexe. E aí, ó, acerta a curva aqui, vem aqui e acerta a curva aqui. Por que você está fazendo isso? Você selecionando dessa forma, você vai garantir que, primeiro, a seleção fique o máximo de perfeita possível, né? Fique redondinha, fique certa, não fica toda serrilhada. E outra, não tem outra forma de você selecionar, de você fazer uma seleção se não for assim. Essa é a forma perfeita, entendeu? É estranho falar assim, mas essa é a forma perfeita de você fazer uma seleção, né? Não tem. Ou é isso, ou a imagem já veio recortada, sabe? E aí, vamos lá. Continuar. De ponto em ponto, cara, vai que vai. Eu vou ignorar aqui a perna do Sonic. Quem tiver toque vai continuar com o toque, vai ser foda. Vocês estão vendo que eu tô cortando um pouco pra dentro? Por quê? Porque eu não quero que fique muito a parte branca aqui na hora que eu der o recorte. É claro que depois dá pra você tratar e tudo mais, mas... não é sobre isso a videoaula, então, né? Não vamos entrar em assuntos tão técnicos. Lembra sempre de ajeitar o ponto, talvez. Talvez não, às vezes antes de você ir lá e continuar. Que vocês vão ver que facilita a vida. Cara, isso aqui é tempo, velho. Tempo. Quanto mais coisa você recortar, quanto mais tempo você passar nisso, melhor vai ficar seu recorte depois. É bom sempre dar um Alt e rolar o mouse aqui pra você ver se você tá fazendo a coisa certa. Porque às vezes você tá recortando um negócio muito complicado, cheio de detalhes, às vezes você se perde o seu recorte, ele sai no meio de um detalhe e você vai cortando outra coisa que não tem nada a ver. Então, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em publicidade, né, em comunicação social, e eu trabalho com criação. Então eu mexo muito com design, com tratamento de imagem, com
manipulação de foto, enfim. Eu gosto muito de Photoshop, mexo muito em Photoshop tipo o dia inteiro, tá ligado? Então eu já fiz muita cagada. E a gente aprende às vezes mais com as cagadas do que, né, com os cursos e tralalás. Depois que você fez todos esses pontos, depois se você quiser voltar e alterar um ou outro, você pode, sem problemas. É facinho. Aí, ó, tô quase pra fechar. O que eu vou fazer, ó? Se liga aqui, pá. Segurei o Alt, né? Tô mexendo aqui nesse ponto pra ele não sair muito da seleção. E ó, cliquei no último ponto, vou arrastar um pouquinho, só por questão de toque. Beleza. Tá feito aqui a seleção da nossa botinha. Com a meia, né? O que acontece agora? Você tem uma seleção. Você precisa fazer o seguinte, tem duas formas de você transformar isso literalmente numa seleção. Ou você clica com o botão direito e vem aqui em Make Selection. E aí, ele vai te dar algumas opções, tá certo? Se você aumentar isso aqui, ó, o feather, né, feather, não sei como fala, você vai selecionar, fazer uma seleção, como é que eu posso dizer, com os cantos embaçados, pegando um pouco do resto da imagem. Então não é legal. Se você deixar 0, ele vai fazer o recorte ali, ó, seco onde você selecionou. Ou você pode vir aqui em cima, ó, e clicar, tem aqui, ó, Make Selection. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem alguns Photoshops que clicando com o botão direito e vindo aqui em Make Selection não acontece nada, aí você vai ficar perdido. Então se você clicar com o botão direito, for em Make Selection e não aparecer nada, vem aqui em cima, seleciona Selection, que com certeza vai aparecer. Então vamos lá. Clicou em Make Selection, deu OK, ele vai realmente fazer a seleção, tá certo? O que você pode fazer agora? Tem um monte de coisa que dá pra fazer. Eu vou ensinar pra vocês a mascararem alguma coisa. Então, por exemplo, fiz a seleção, eu quero pôr uma máscara nisso aí. Pra que serve a máscara? Olha só. Primeira coisa, vem aqui embaixo, do lado do FX tem esse quadradinho aqui com um círculo no meio, clica nele. Olha só. Todo o meu Sonic sumiu e ficou só o que eu selecionei aqui, tá certo? Então o que eu fiz? Eu não deletei o Sonic, eu só mascarei exclusivamente ali na minha seleção. Então se vocês olharem aqui na layer, olha só, tem a layer do Sonic do lado esquerdo e a máscara do lado direito. Se você segurar o Shift e clicar, você desabilita a máscara. Então, o que é isso? Quando você mascara alguma coisa, você simplesmente esconde o que você não quer mostrar da imagem. Então você não deleta. Então isso é bom porque qualquer coisa, eu tô editando, não sei o que lá, puta, eu queria usar, por exemplo, sei lá, queria usar a mão, o dedinho do Sonic. Eu tenho esse, né, isso aqui na imagem, eu não preciso ir lá importar a imagem de novo e tudo mais. Então, mascarar é muito foda e é um conceito muito simples, olha só. Tudo que tá aqui em preto na máscara não vai aparecer, tudo que tá em branco aparece. Putz, Photox, explica melhor. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui embaixo, criar um novo sólido, colocar aqui um verdinho e jogar ele pra trás. Então olha só. O Sonic tá só a botinha aqui mascarado, certo? Eu vou clicar, vou segurar o Shift, clicar aqui e desabilitar essa máscara rapidão. O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar e vou fazer outra seleção aqui. Do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês. Fazer uma seleção bem rápida, só pra vocês entenderem o que eu estou falando. Selecionar aqui a orelha do Sonic. Beleza. Ó, segurar o Shift, clicar de novo. Ele mostrou minha máscara, tá lá só o pé. Botão direito, Make Selection. Ok. Tá aqui a seleção. Ah, mas e agora? Como é que eu faço pra mostrar isso aí que a gente selecionou? Lembra que eu falei que tudo que tá de preto aqui não aparece, tudo que tá de branco aparece? Então você tem que pintar essa parte de branco. O que eu vou fazer? Vou ensinar pra vocês uma forma que não é a 100% legal, depois eu mostro a 100% top. Se apertar o B de bola, você vai selecionar o brush, que nada mais é que um pincel, né? O que você faz? Pega aqui a cor, coloca 100% branco. Lembra que eu falei que tudo que tiver 100% branco vai aparecer? Então, pinta aqui. Beleza, apareceu a orelha do Sonic. Ah, mas por que essa não é a forma, né, 100% legal? Porque o que é o certo você fazer? Fez a seleção, você quer que tudo que esteja aí selecionado apareça? O que você faz? Shift F5. Que aí você vai preencher tudo de uma vez só. E aí você seleciona aqui, ó, branco, ok, pau.
já era, 100% aí no nosso documento, 100% na máscara. E para apagar, mesma coisa, cara. Vou pegar aqui o meu brush, selecionar aqui, ó, preto 100%, tá certo? Ou é branco 100% ou é preto 100%. Se você selecionar um cinza, ele vai acender, né, a mostrar aí na máscara só um pouco, né, da imagem, só com 50%, mas enfim, não vamos entrar em detalhes tão técnicos assim. Preto, brush, pau. Já era, escondeu na máscara. Ou se não, Shift, F5, Black. Ok, sumiu. E como sempre, ó, se eu segurar o Shift e clicar aqui, meu desenho continua aí normal, eu não perdi nada, certo? Agora a gente vai para a parte de efeitos, utilizando tudo isso que a gente aprendeu. Vamos lá. Tem uma coisa que muita gente me pergunta também, é como é que eu aplico um efeito só em um lugar da imagem. Então, a minha resposta é, você tem que selecionar aonde você quer aplicar esse efeito. Então, por exemplo, eu vou dar um efeito assim bem simples, uma coisa bem tosca, olha só. Por exemplo, se eu vier aqui embaixo, olha só, clicar nesse botão e eu selecionar, por exemplo, ó, Hue Saturation, né? Pra gente mexer, não vou mexer nas outras coisas, vou mexer só na saturação. Se eu clicar aqui e arrastar pro zero, ele vai deixar, pro zero não, né, pro menos 100, ele vai deixar sem saturação nenhuma as cores, então vai ficar preto e branco. Isso aqui é uma layer de ajuste, então tudo que tiver para baixo vai ficar preto e branco. Então, se eu jogar ele para cá, ó, Sonic vai ficar colorido, se eu jogar ele para cima do Sonic, vai ficar preto e branco. Mas imagina o seguinte, que eu quero deixar só a botinha preta e branca, só aquilo que a gente fez de seleção. Então o que eu vou fazer? Isso aqui, ó, é a máscara da layer, né? Igual a gente já aprendeu a fazer. Eu vou deletar, porque a gente ainda não mascarou. E o que eu vou fazer? Lembra daquela seleção da botinha? O que você faz? Vem aqui no PF, o meu não tá porque eu selecionei a orelha aqui no caso. Então, aperta o P, botão direito, Make Selection. Ok, você vai selecionar de novo aquela seleção que você fez da botinha, tá certo? Eu deixei separado em outra layer aqui, então eu só vou dar Ctrl clique e ele selecionou a minha botinha. O que eu faço? Tá selecionado e a layer aqui do Hue Saturation tá selecionada também. Eu venho aqui embaixo, olha só, e botão de mascarar, pum, eu fiz uma máscara só na botinha e aí só a botinha ficou preto e branco. Então isso serve para qualquer efeito. Por exemplo, se quer fazer isso numa foto, eu vou mostrar para vocês como é que dá para usar esse tipo de efeito, esse tipo de máscara também em uma foto. Vamos lá, partiu. Bom, abri essa imagem aqui para mostrar para vocês. Eu vou dar 2 cliques aqui para destravar a minha layer. Seguinte, primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui embaixo, clicar em Levels, né? E vou dar uma mexida só por questão de toque também. Só para ficar um pouco mais bonita a imagem no tutorial. Bom, seguinte, vou aplicar um efeito aqui, básico, só pra gente, né, sei lá, poder fazer o que eu quero mostrar pra vocês. Vou colocar um Solid Color, vou colocar aqui um vermelho meio magenta, sei lá, vou colocar aqui, ó, Overlay. Vou diminuir aqui a opacidade pra 50, ainda tá muito forte, vou colocar 40, beleza. Agora o que eu quero fazer? Eu quero que esse vermelho que eu apliquei fique mais no fundo e menos na pessoa. O que eu vou fazer? Tá vendo que aqui a gente tem de novo a máscara que a gente já aprendeu a mexer? O que eu vou fazer? Eu vou apagar um pouco essa máscara aqui por cima para que esse efeito de vermelho fique só no fundo. Então eu vou pegar aqui o B, que é o brush, de novo. Botão direito aqui, ó, para você mexer no tamanho e no hardness. O hardness é a definição do pincel. Então, por exemplo, se eu deixar com o riser muito forte no 100, se eu apagar, ele vai aparecer uma bola, assim, literalmente muito rígida, tá certo? No desenho. Então, se eu deixar 0, ele vai ficar uma coisa mais smooth, né, que a gente fala, um pouco mais suave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho aqui, beleza. Preto, 100%. Por quê? Porque eu quero apagar, eu quero que o vermelho fique no fundo e não fique nela. E aí eu vou vir aqui, ó, e vou tirar um pouco do vermelho só dela, certo? Eu vou até pôr um pouquinho mais aqui no fundo e beleza, já tá bom. Então olha só, o que a gente fez? A gente fez uma máscara em cima de uma layer de efeito que a gente acabou de criar.
Ó, aqui tá a máscara, se eu segurar o Shift e clicar, eu desabilitei, habilitei. Então, o que acontece? Porque é simples, às vezes você pega uma imagem que tá escura num canto e claro na outra. Ah, mas eu quero só clarear um canto. Então, por exemplo, você pode muito bem fazer isso aqui, ó. Apertei o P de novo, ferramenta de seleção. Vou fazer uma seleção aqui, ó. Só no canto da imagem. Botão direito, Make Selection. Agora eu vou dar um filter aqui, eu vou colocar tipo 15 e apliquei. O que eu vou fazer? Ele fez a minha seleção ali. Eu vou vir aqui, ó, e clicar de novo nessa bolinha aqui embaixo. Agora eu vou colocar Brightness in Contrast, que seria brilho e contraste, né? E vou aumentar o brilho, olha só da seleção que eu fiz. Vou aumentar bastante para vocês verem que literalmente ele está mostrando ali, ó, tá selecionado, né? Exatamente como eu fiz a seleção. E lembra que eu dei o filter ali, coloquei 15? Então você repara que não fica o traço literalmente muito bem definido, ele fica um pouco embaçado, ele seleciona um pouco mais para frente e para trás, da onde eu realmente passei ali a seleção. Então, ó, aumentar um pouquinho só e o contraste. Beleza. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Vocês aprenderam já algumas coisinhas que são bem básicas no Photoshop, mas servem pra muita coisa e vocês podem usar em muitas aplicações, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, deixa aí no comentário. Se você gostou, dá um like. Se vocês quiserem ver outras videoaulas, cara, comentem aí, cara. Não custa nada pra mim fazer esse tipo de material. É super simples, super rápido e fácil pra mim fazer. Então, se vocês tiverem pra eu fazer, né? É muito complicado falar pra mim é índio, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço, fui!